Tem algumas séries que nós estudamos aos domingos à noite, que vou aproveitar algumas dessas semanas para que a gente possa lembrar. Essa série, se não me falha aqui a memória, foi em maio de 2022. O tempo passa tão rápido que parece, olha assim, parece que foi ontem a mensagem, mas faz um tempinho já. Então, são 3 pregações de meia hora, mais ou menos, que eram a crise do ter, a crise do ser e a crise do fazer. E eu coloquei aqui para a gente falar 10 minutos de cada uma, no máximo meia hora, para a gente relembrar. Esse tema, ele surgiu... a primeira vez que eu tive contato com esse tema foi um congresso da Vinde, uns congressos tinham bem antigamente, com o pastor Caio Fábio, que era lá em Serra Negra, e uma vez o tema do congresso inteiro foi isso, a crise do ser, do ter e do fazer. E mais recentemente, eu li num livro de Elizabeth Elliot, foi até a escritora que o diácono Marcos citou numa reunião de oração, ela tem muitos livros bons, ela fala sobre esse tema. Então algumas coisas aqui eu tirei desse livro. Do passado só que eu tirei da memória, da lembrança, não tinha nada anotado a respeito dessa série de conferências que eu participei. Não sei quantos os irmãos lembram, mas eu vou resumir bastante aqui essa mensagem. E são mensagens que, para mim, né, elas ficaram, se você perguntasse alguma das mensagens que eu lembro, né, uma dessas é essa mensagem aqui, porque ela resume muito bem a nossa vida. Começando então aqui pela crise do ter, na época eu li um texto de Números 11, que fala: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. O texto fala a respeito de reclamações do povo em relação ao maná, né? Olha o verso 6 aqui de Números 11, diz: seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. O que acontece aqui é o descontentamento com o que eu tenho. O que eu tenho não é suficiente. O que eu tenho não é bom. E isso, qualquer crise está relacionada ao pecado, né? Tanto a crise do ser, do ter e do fazer está relacionada à nossa visão limitada, ao nosso pecado. Essa crise do ter, ela é uma crise, de certa forma, justificada por causa da maravilha que é a terra e tudo que nós temos, todas as coisas que nós temos para usufruir. E quando a gente percebe que a gente não pode usufruir de todas as coisas que existem, nós sentimos esse sentimento, né, de frustração. Então aqui, começando aqui por esse tema, que é a beleza do consumo, né? A cosmovisão cristã afirma que vivemos em um mundo bom, ou melhor, muito bom. E por ter esse mundo muito bom, nós queremos cada vez mais, não nos contentamos. Se está em pé, quer um banco, se tem um banco, quer um banco estofado, se não, quer uma cama, aí você vai sempre querendo mais. Elizabeth Elliot então escreve o seguinte, falando a respeito do texto que nós lemos parte dele, o texto de Números 11. Deus lhes dera exatamente aquilo que eles precisavam no deserto, o maná. Era sempre o suficiente,
sempre fresco, sempre bom. Mas o povo ansiava por variedade. Esses estrangeiros colocaram ideias em suas cabeças. Há mais na vida do que essas coisas. E só isso que vocês têm, você pode ter mais. Você tem que viver um pouco. Quando ele cita que esses estrangeiros, é porque lá na passagem de Números 11, no verso 4, dizia: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pessoas que estavam no meio do povo de Deus, foram os primeiros que lembraram dos prazeres do Egito. E eles influenciaram o povo de Deus. Aqui é uma figura interessante, né? Porque convivemos num mundo que experimenta todo tipo de prazeres, e muitas vezes este mundo é quem nos tenta a experimentar os mesmos prazeres que eles. E nós, como povo de Deus, podemos estar conformados, contentes, mas é como se o mundo viesse: mas para que você não vai experimentar as coisas que tem nesse mundo? Sobre, então, a crise do ter. Problema sério, leva ao consumismo e endividamento, porque para ter, precisa gastar. E nós, às vezes, usamos aquela frase, né? Os fins justificam os meios. Se eu quero comprar algo, vai ser justificável eu criar uma parcela de 12 meses para pagar aquele algo, né? Vou tirar umas férias lá na Itália. Eu vou trabalhar um ano inteiro para pagar as parcelas das férias lá de um final de semana ou de 5 dias. Porque o ter é tão importante que faz-nos pensar fora da lógica, né? E leva ao endividamento. O problema do endividamento, na maioria das vezes, não é nem a questão da falta do dinheiro ou de um salário, é a falta de administrar melhor esse salário, esse dinheiro. Muito, muito isso. O segundo tópico era: ele enfraquece a piedade, porque nesse desejo de ter, esse desejo de conquistar as coisas, nós vamos deixando de lado a disciplina, o prazer na companhia de Deus, a própria humildade. Nós vamos desejando acumular os tesouros sobre a terra e deixamos de ajuntar os tesouros dos céus. Então é uma crise que enfraquece a piedade. Também arruína a simplicidade e afasta o contentamento e a generosidade. Mais uma frase aqui da Elizabeth. Assim, o mundo arruína a paz e a simplicidade que Deus nos daria. O contentamento com que Ele nos escolheu para nós se dissolve, enquanto em vez de dar graças, desejamos e lamentamos, ensinando nossos filhos a cobiçar e a lamentar. A gente percebe que esse consumismo vai fazer com que o simples já não tenha mais tanto sentido. Eu falei isso ontem, né? Acho que eu já estava com um pouco na cabeça essa mensagem de hoje. Falei ontem na reunião de oração um pouco sobre isso. Que o querer mais faz tirar de nós o prazer das coisas mais simples que nós temos. Aquele sapato usado já não tem muita graça, porque você quer um novo, aí você compra um novo, aí você quer um outro novo. Então, perde-se a simplicidade e o contentamento. E a generosidade? Se é a crise do ter,
eu me importo com o ter, e não com o doar, não com ajudar. Ajudar parece que vai diminuir o ter, o meu ter, né? Então, tudo isso é uma sequência de coisas. Como vencer a crise do ter? Eu não marquei os 10 minutinhos, então não vamos passar aqui. Como vencer a crise do ter? Dar prioridade ao ser, que é o nosso próximo tópico, né? Nós devemos entender que o ter não forma o ser, porque muitas pessoas acreditam que elas só serão pessoas boas ou importantes à medida em que elas possuem coisas. O ter que vai dar um status, né? Então, se eu desço de um carro muito bonito, muito novo, muito caro, olha lá, o fulano é alguém importante. E nós sabemos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O número de posses que uma pessoa tem não revela que ela é melhor do que as outras. Talvez pode revelar que ela é mais sábia no sentido de lidar com o mercado, de lidar com o comércio ou de vender um produto, mas isso não significa que ela é melhor do que as outras. Jesus diz: tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Como vencer a crise do ter? Aprendendo o contentamento. Mais uma frase aqui, olha, o contentamento cristão é um estado interior que resulta da confiança na bondade divina, de tal modo que, mesmo em meio a situações adversas, o cristão desfruta de paz e alegria. Estamos falando em relação às posses. O contentamento é uma visão mais ampla das coisas. É o reconhecimento das posses que nós já temos, o reconhecimento da insignificância de coisas tão caras. Nós estamos percebendo hoje, cada vez mais se inventam produtos que não são importantes, que não são necessários, mas que geram um certo status. A pessoa que tem aquele produto, aquele que tem aquela coisa. Mesmo passando por dificuldades, nós devemos ter esse contentamento, porque o grande problema da crise do ter é que a pessoa depende das posses para ser feliz. E quando falta alguma coisa, acabou a felicidade. E se nós vivemos bem em contentamento, em humildade, se nós temos as coisas, estamos felizes. Tem um dinheirinho a mais? Podemos usar. O primeiro slide falava que a terra é linda, é boa, tem muita coisa para aproveitar e podemos utilizá-las. Não podemos colocar o nosso coração no ter. Estamos felizes. Se faltam coisas, estamos felizes do mesmo jeito, continuamos felizes. Vamos diminuir, talvez, algum tipo de lazer, de prazer, de preço de alguma coisa, mas estamos contentes. Terceiro tópico, para a gente terminar aqui: vivendo em generosidade e ações de graças. Com certeza, para vencer a crise do ter, eu preciso não ser como as pessoas aqui que estavam chamando o maná de pão vil, que estavam desejando as comidas do Egito, mas nós devemos ser agradecidos. O texto lá de Eliot falava que eles tinham tudo o que eles precisavam. Gratidão e generosidade.
Você desfrutar de alguma coisa é um prazer, é muito bom. Mas você saber que você ajudou uma pessoa e aquela pessoa está desfrutando de algo, isso deveria ser um prazer muito maior para nós. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tem uma música que diz, música do grupo Solo: o Senhor é meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, porque águas calmas me levará. Essa frase aqui, que ela é muito bonita. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Então, o Senhor é o meu pastor. Não preciso viver nessa crise. Vamos para o nosso segundo tópico. A crise do ser. Como leitura na época, nós lemos o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse texto, ele vai mostrar que o ter sem a presença do Senhor é tudo vaidade, é vão. Nós estamos estudando separadamente, né? A crise do ter, do ser e do fazer, ou ao contrário, na crise do... É isso mesmo, ter, ser e fazer, mas elas se envolvem, né? Uma está ligada na outra. Então, nesse tópico aqui, ele está falando do ter, que trabalha, edifica, come, mas se o Senhor não edificar, tudo é em vão. E aí entra a questão do ser. Quem eu sou? Qual o sentido da vida? O problema da ganância do ser é a busca pela felicidade que extrapola os limites. Vamos pensar na questão do ser. Deus criou cada um de nós. A nossa aparência, nossa altura, Deus define a nossa vida. Ele nos dá capacidade para estudar, para ter uma profissão. Mas o problema é que o homem não está contente com esse ser. E aí ele, ao invés de buscar compreender qual é a vontade de Deus para a vida dele, ele vive numa ganância de ser a mais, de ser outra pessoa que ele não é. A serpente no jardim atingiu Eva com a promessa de ser algo que não havia sido. É como se estivesse para melhorar seu estilo de vida. Olha, você vai se tornar como Deus. Ou seja, é quase que a serpente falando, é um direito seu de ser melhor, de ser como Deus. E é um pouco o que acontece conosco em relação às questões da vida. Não nos contentarmos com quem nós somos. A nossa identidade é muito importante, porque ela faz parte da nossa existência. A crise do ser é uma inquietação, um desejo de ganância de ser o que o nosso Pai amoroso não quis que fôssemos. Quem nós somos dá sentido à nossa vida. Viver de acordo com o propósito para o qual existimos trará realização. Eliminamos assim a crise do ser. E é interessante, porque a gente sempre fala isso. O que nós somos? Nós somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Deus é o nosso dono. Nós temos um propósito. E qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Com certeza não é nos agradar, fazer a nossa vontade,
para que a gente consiga alcançar os objetivos que nós desejamos. O objetivo de Deus para com a nossa vida é nos tornar alguém que glorifique o seu nome, que seja alguém que sirva ao Senhor, de diferentes formas. Eu vi um testemunho de um integrante da banda da Oficina G3, é um conjunto antigo, né, de rock da época, e ele falou o seguinte: depois que eles conseguiram alcançar vou usar a palavra sucesso, mas no sentido positivo, que eles conseguiram crescer, se tornaram uma banda que viajava o Brasil todo, pregava e cantava. E eu não estou criticando isso, estou falando que eles realmente foram usados por Deus, porque eles atingiram muitos jovens, muitas pessoas que não iriam para a igreja se não fosse daquela forma, né? Quando eles pregaram o Evangelho, Deus usou aquela banda, vamos usar esse termo assim. E aí ele conta, eu não estou lembrado do nome dele agora, mas eu acredito que é o guitarrista da banda. Ele conta o seguinte: um dia ele orou e falou: Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor realizou o meu sonho. E aí ele disse que na hora que ele fez essa oração, é como se ele ouvisse de Deus uma pergunta: o seu sonho? Entenderam? Não é o seu sonho. Deus não realiza o seu sonho. Deus tem um propósito, não vou nem dizer os sonhos de Deus, né? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, quando Deus faz uma obra em nós, seja que atinja milhares de pessoas, como foi no caso dele, ou que atinja uma igreja de 10 pessoas, ou que atinja uma pessoa, nós não podemos dizer: realizei o meu sonho. Não, obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu o seu propósito através da minha vida. E a crise do ser é exatamente essa. Quando eu esqueço que eu tenho que ser o que Deus quer, e eu fico buscando ser o que eu quero. E ainda pede para Deus, né? Deus, eu quero ser isso aqui, eu quero ser aquilo ali, eu quero ser famoso, eu quero ganhar isso aqui, fazer aquilo ali. Aí entra no ter também, entra no ser, entra no fazer, mistura tudo. Entenderam, irmãos? Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o centro, o sentido da nossa existência, nós vamos ter uma crise do que é o ser. O Salmo 4 diz: mais alegria, Salmo 4, versos 7 e 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A alegria de propósito cumprido, a alegria de viver diante de Deus, é muito maior do que ter alguma coisa. Salmo 63, verso 3 diz: tua graça é melhor do que a vida, ou seja, a minha própria vida. A graça, o projeto de Deus na minha vida é melhor do que a própria vida. Satisfação nós só temos nesse relacionamento com Deus, nesse encontro com Deus e com o propósito de Deus. Com Deus desfrutamos melhor as coisas que Deus nos dá. Ou melhor, só podemos desfrutar das coisas se Deus estiver junto. Que adianta ter se nós não somos o ter sem o ser? A música que nós cantamos há pouco, ela fala um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu abrir aqui. Com tudo que sou, em Tuas mãos descansarei, meu coração entrego. Depois ele fala: contigo vou por onde precisar, eu viverei conforme o Teu querer. É uma oração que nós temos que fazer.
Com Deus, nós somos melhores. No mundo, encontramos prazer, mas não satisfação. Somente em Deus temos real prazer e plena satisfação. O ponto principal sobre este assunto é que a percepção da felicidade do ser está na comunhão com Deus. Vamos para o terceiro. Crise do fazer. Bom, é uma crise muito comum, né? Diariamente você ouve as pessoas falarem: estou muito ocupado, estou na correria, não tenho tempo, a minha agenda está uma loucura. Ou seja, muitas pessoas estão dominadas por essa crise do fazer. Às vezes as pessoas falam que estão sem tempo, ou que estão na correria, como uma forma de demonstrar importância, né? Parece que você tem tempo, mas eu não tenho, né? Ou seja, eu sou importante. Eu gosto de falar que eu tenho tempo, sim, eu tenho que ter tempo. Mas isso não significa que eu não sou ocupado ou que eu não tenho responsabilidades. Mas dentro da minha responsabilidade eu tenho que ter tempo. Eu tenho que ter uma agenda que pode ser remanejada. Eu não posso viver na loucura, na correria. A gente não foi feito para correr, a gente foi feito para andar, né? Anda correndo, que nem um maluco. Então essa crise, ela muitas vezes, ela é curiosa, porque também é uma crise de imagem, né, do ser. Eu demonstro quem eu sou, porque eu tenho uma agenda lotada, então eu sou importante. Também é uma crise do ter, né, porque ser importante é porque eu tenho muitos contatos, porque eu tenho conhecimento, e assim por diante. É o problema do ativismo. E na verdade, o ativismo não é algo bom, tá, gente? Não é algo bom. Essa história de estar muito ocupado pode estar trazendo por trás, escondido, um vazio existencial muito grande. As pessoas se ocupam para que, ficando ocupada, não sintam seus problemas, suas tristezas. Então, vou arrumar mais um trabalho, vou arrumar mais um curso, vou arrumar mais uma coisa para fazer, porque assim eu não paro. A gente brincou que na pandemia, né, todo mundo parou, e o mais difícil era ficar parado, ouvindo a si mesmo. Mas nós precisamos parar, ficar sempre ocupados, sempre movimentando. Esse ativismo, ele se demonstra na forma exata como nós vivemos também. Quando não se tem nada para fazer, às vezes vai pegar um celular para olhar um vídeo, alguma coisa, ou vai assistir alguma coisa. Nós temos que ter tempo para parar. Podemos chamar de ativismo uma fuga do fazer fazendo. É quando você não quer fazer alguma coisa, você tem como desculpa que você está ocupado, que você não pode. Quantas vezes alguém chama a gente para fazer alguma coisa e a gente fala: vou consultar minha agenda, torcendo para ter uma outra coisa naquela hora, naquele dia, para não ir na coisa que você foi chamado. É a crise do fazer. Eu estou tão ocupado que eu não posso.
E, infelizmente, muitas vezes acontece de eu não poder as coisas de Deus, né? Chama o sujeito para dar uma viajada, para dar uma passeada, para comer um restaurante, sei lá o quê, né? Aí chama o sujeito para dirigir uma reunião de oração, um estudo bíblico, uma pregação da escola dominical, né? Sempre tem mas não posso porque nesse dia vou faltar, não posso porque nesse dia, etc, etc, etc. Não estou dizendo que a gente tem que poder sempre, não. Mas não pode não poder sempre, né? Isso que é o problema. Quando a pessoa não pode um dia, entende-se. Mas se toda vez que você pede para uma pessoa alguma coisa, e ela nunca pode, né, alguma coisa errada está aí. Essa é a crise do fazer. Olha o que o salmista diz: não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Não ando à procura de grandes coisas, aqui eu coloquei entre parênteses no meu rascunho aqui, não ando à procura de fazer grandes coisas, nem de fazer coisas maravilhosas, mas espero no Senhor. Davi era alguém que poderia se orgulhar das suas riquezas, mas ele sabia que as suas obras deveriam ser segundo a vontade de Deus, não simplesmente buscando as grandes coisas do mundo. Essa parte ela é mais curta porque é uma explicação desse texto. Acredito que os irmãos já ouviram falar algumas vezes sobre ele. Eu gosto também bastante desse texto. E ele fala sobre a crise do fazer aqui. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vou falar novamente, a gente vai decorando, né? É bom que eu decoro também. Nós temos o privilégio de fazer, de servir a Deus, tudo quanto vier à tua mão. Aqui a ideia não é simplesmente de tudo que vier à tua mão, no sentido de todas as coisas, mas tudo que o Senhor Deus colocar nas nossas mãos para fazer. É um chamado de Deus para nós, a gente não deve negar. Nós somos criados por Deus e nós temos responsabilidades. Lá no Éden, já em Êxodo 2,15, fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, sempre nós somos chamados com tarefas. Efésios 2,1 diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos. Deus nos deu vida para quê? O verso 10 diz: somos feitura dEle, criados para boas obras, ou seja, para fazer coisas, da qual Ele nos preparou de antemão para que andássemos nela. Então Deus tem preparado a gente para fazer as coisas. Não posso. Agora eu vou jogar, agora eu vou sair, agora tem que cuidar do meu filho, agora tem que trabalhar, agora... Tá, mas será que está certo isso? Será que nós estamos administrando? Olha o problema, dificuldade de administrar o dinheiro, crise do ter. Dificuldade de administrar até quem nós somos, a crise do ser. Dificuldade de administrar o que fazer da nossa vida. A gente tem tantas horas no dia, e a pessoa fala que não tem tempo ainda. Gente, tem muitas horas no dia. Não está administrando bem o tempo. Como não está administrando muitas vezes o dinheiro e a própria vida, a própria personalidade. Como eu digo que não está administrando? Porque se nós somos chamados por Deus, 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está bem claro o nosso chamado aqui, né? E aí a gente vai passar 90 e tantos % do nosso tempo diário com as coisas da terra, fazendo curso, desenvolvendo trabalhos,
O dinheiro está curto, vou arrumar mais uma profissão, aí trabalha de manhã, trabalha de tarde em outro lugar, à noite na outra. Para quê? Para tudo ficar aqui nessa terra? E nós temos deixado de lado o fazer as coisas de Deus para fazer as coisas do homem? 2 Coríntios 5:20 diz: sois embaixadores, somos embaixadores em nome de Cristo. A nossa palavra, em nome de Cristo, deve reconciliar, levar o mundo a reconciliar-se com Deus. 2 Coríntios 5:20. Fazer tudo. Tudo o quê? Tudo quanto vier à tua mão. É o que eu disse há pouco. O que Deus quiser que nós estejamos fazendo. O que as suas mãos tiverem realmente que fazer. O que tem propósito. 1 Coríntios 15 termina lá o texto dizendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo que for para o Senhor. Precisamos ter discernimento para isso. Fazer como? Conforme as vossas forças. Eu sempre digo, não é além nem a quem. Pega direito, firme, conforme as suas forças. A mais, não é possível, nós temos uma estrutura, as pessoas são diferentes, às vezes nós não entendemos isso, e aí entra na crise do ser, né? Eu não vou falar igual o reverendo Hernandes, posso falar até melhor, né? Mas igual não. Cada um é o seu cada um, vai atingir um público específico, vai servir em determinado lugar. Uns vão ter mais desenvoltura, é igual ganhar dinheiro. Está errado, todo mundo devia ser milionário. Não, tem pessoas que têm mais talentos. Eu estava vendo uma pessoa que vende tinta, ele começou uma fábrica de tinta lá na casa dele lá, e hoje é uma indústria que está crescendo no Brasil. Eu não sei o nome da tinta não. Mas você vê pelo jeito do sujeito, você já vê onde que está a fórmula. Como ele vende o negócio dele, como ele fala, como ele trabalha. O outro não tem a mesma habilidade. Não adianta a gente falar que todo mundo tem a mesma habilidade. Você pega uma pessoa que corre lá 10 quilômetros lá em 40 minutos. Aí todo mundo vai fazer isso? Não é. Vou fazer em 2 horas. Está errado. Conforme as tuas forças. Se Deus te chamou e deu força para você fazer em 2 horas, o importante é fazer, né? A tartaruga, né? Mas chega no fim. Às vezes ganha do outro. Ganha da lepra. A ênfase é dedicação. Não é querer ser melhor do que os outros. Não é quantidade, mas é qualidade. Devemos fazer conforme as nossas forças. Não podemos nos subestimar. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. Faça, treine, repete. Não tenha vergonha de fazer com defeitos. Se eu fosse querer tocar sem defeito, eu nunca ia tocar. Eu toco e erro todo dia. Meus irmãos até falam, não, tá bom, né? Não sei se é bondade ou se está achando mesmo. E assim por diante, tudo que a gente faz, né? Vai pregar a palavra? Não é perfeito. Mas está transmitindo a mensagem, e o importante é isso, a gente tem que transmitir a mensagem, se esforçar para melhorar, conforme as tuas forças, não é a força do outro. E tem muita gente que trabalha relaxadamente, podia fazer muito mais. Tem muita gente capacitada que não se esforça. Colossenses 3:23 fala: fazei tudo de coração para o Senhor e não para homens. Não está servindo a homens. Então aí que lá é a preocupação. Vou fazer para o Senhor e vai agradar, vai servir aos homens. Para a gente terminar aqui, é urgente. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É urgente. Não sabemos quantos dias, quantas horas, quantos anos ficaremos aqui ainda.
Então, o que tiver para fazer, tem que fazer agora. Amanhã você pode não estar aqui. Ou amanhã você pode não ter a oportunidade de falar a determinada pessoa, de atingir determinado público. Então, faça hoje. É urgente. João 9,4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos e logo todos morreram. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, eu queria deixar essa mensagem, eu acho que é interessante a gente resgatar. Eu estava pensando, né? São quase 13 anos, são poucas mensagens que eu repeti. Então, a gente tem muita coisa que dá para relembrar aqui. Se você quiser relembrar, você entra no site da igreja e coloca crise lá no YouTube da igreja, você vai ver essas 3 mensagens. 3 mensagens, 3 domingos que nós falamos. Não sei se é nesse livro desse ano, eu acho que é do ano que vem. Tem 3 dias que são esses textos, a crise do fazer, do ter e do ser. Vamos deixar as crises, né, irmãos? Vamos buscar Deus, vamos viver em paz, vamos fazer o bem. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar. Depois nós vamos cantar mais um hino, encerrando assim este momento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estudarmos, ó Deus, a Tua palavra. Fale conosco, ó Pai. Que eu esteja, Senhor, abrindo os nossos corações, abençoando, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de perceber como o Senhor é bondoso para conosco, em nos convidar, ó Deus, em sermos seus filhos, sermos seus servos, em ser aquele que o Senhor Deus trabalha em nós, para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor Deus nos afaste de nós, Deus, todos os pensamentos que estão relacionados a nós queremos ter as coisas para nós mesmos, fazer as coisas para ser reconhecido, ó Pai, e ser aquilo que nós não devemos ser, ó Pai, mas que o Senhor Deus esteja nos dando identidade, fortalecendo-nos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, como nós já falamos. Obrigado, ó Pai, por esse momento, e leva-nos para as nossas casas, guardados no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.